Mais informações ao vivo com a nossa reportagem. O governo publica hoje o decreto que bloqueia parte do orçamento. E isso está sendo um dos grandes assuntos dentro do Planalto e também do Congresso Nacional. A Aline Beckett está de volta e explica melhor isso para a gente. Pois não, Aline. Exatamente, Nonato. Eu começo relembrando que o governo na semana passada fez o anúncio do congelamento de 31 bilhões no orçamento de 2025. E aí, desse montante, 7 bilhões correspondem a emendas parlamentares e 24 bilhões correspondem aos ministérios, às pastas ministeriais. E aí, como uma medida arrecadatória de compensar esse congelamento dos 31 bi, o governo anunciou o aumento sobre as operações financeiras, o aumento de IOF. E aí esses cortes de 31 bi, eles estão relacionados, estão aliados ao arcabouço fiscal que foi implementado em 2023, isso substituindo o teto de gastos. E aí o limite estabelecido no arcabouço fiscal para os gastos, as despesas públicas, é de 70% de crescimento real das receitas da arrecadação, ou seja, a arrecadação de 2024, o governo teria aí um teto das despesas de 70%. E aí, caso essas metas elas não sejam atendidas, o governo pode buscar ali mecanismos para poder cumprir essa responsabilidade fiscal. E aí é o que está acontecendo agora. Foi anunciado o congelamento, foi anunciada a medida de arrecadação pelo IOF e essa medida ela visa cumprir as metas fiscais para o ano de 2025, que no caso é o déficit primário em 2024 e agora tendo os superávites em 2025. Só que isso acabou gerando uma insatisfação por parte do Congresso Nacional em relação às emendas parlamentares. Porque sem essas emendas parlamentares, esses recursos que são encaminhados aos estados e municípios pelos deputados e senadores, eles funcionam como uma moeda de troca. As eleições federais estão se aproximando para o ano de 2026. Os parlamentares utilizam esses recursos para poder justamente ter um fortalecimento político local. Além disso, esse corte ele acaba reduzindo também o poder de barganha dos deputados e senadores, né? Porque sem esse dinheiro, os parlamentares perdem uma certa influência, uma capacidade de articulação política, de atender às suas bases políticas nos estados. E, além disso, um terceiro ponto, o governo precisa do Congresso Nacional para poder aprovar medidas importantes que estão em pauta. E aí, cortar essas emendas agora pode gerar retaliações políticas, um congelamento de votações importantes e também até a rejeição de medidas do Executivo, que é o que tem acontecido. Parlamentares já apresentaram decretos para a derrubada desse decreto que foi anunciado pelo governo federal. Em relação ao aumento de IOF, muitos parlamentares asseguram que o imposto do IOF ele tem um caráter regulatório e não arrecadatório. É isso que a gente vai acompanhar nessa sonora do senador Isalci Lucas. Que o IOF é um imposto regulatório, não é arrecadatório. Mas o ministro a todo momento fala em arrecadar. E os impostos arrecadatórios, eles precisam obedecer à legislação, que o princípio da anualidade, você não pode criar o imposto no mesmo ano, então aí já tem uma inconstitucionalidade, não é? Há um aumento absurdo, nós já apresentamos um PDL para suspender isso e também preparando já uma ação de constitucionalidade, porque o imposto é inconstitucional. Então a gente convidou aqui o ministro para vir a CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, para explicar, né, que ideia foi essa de fazer uma medida inconstitucional. E aí, por outro lado, o governo federal alega que precisa atender a meta fiscal, que esses bloqueios são temporários e aí eles serão, de certa forma, cobridos pela arrecadação que será feita ao longo do ano e destacam também que fez uma distribuição equilibrada desses cortes de gastos que inclui aí as emendas parlamentares. Mas o governo alega que não há uma outra alternativa senão o aumento de IOF. É isso que a gente vai acompanhar na sonora do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso Nacional. Vamos acompanhar. Para cortar despesa, onde é que vai se cortar a despesa? É naquele trabalhador brasileiro que está tendo seu poder de compra do salário mínimo sendo recuperado? É do servidor público que depois de 10 anos não tinha tido reajuste e voltou a ter reajuste?
Eu acho que o mandato desse governo não foi para penalizar esses. Repito, nós temos quase R$1 trilhão em incentivos fiscais. Nós não estamos falando em cortá-los, nós estamos falando em um momento de ajuste necessário das contas públicas, fazer uma redução em relação a isso. É um tema que está sobre a mesa. Bom, e diante de todo esse embate entre executivo e legislativo, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, deu um prazo de 10 dias para que o governo federal apresente novas alternativas em relação ao aumento de IOF. O clima agora é de desconfiança e de tensão. Os parlamentares acabam alegando que o governo prometeu não mexer nas emendas parlamentares e agora descumpriram esse combinado. Então, portanto, há aí uma reação política forte em relação ao travamento de pautas importantes do governo federal no Congresso Nacional. E aí, só para concluir, o decreto sai hoje, como você bem disse, o decreto com todo o detalhamento do contingenciamento e do congelamento de gastos, já que foi anunciado também um aumento de IOF. Horas depois, o governo federal voltou atrás em relação a algumas medidas. Então, hoje sai todo o congelamento, todo o detalhamento desse corte de gastos e também existe a possibilidade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participar da próxima reunião de líderes da Câmara dos Deputados. Apenas uma possibilidade, não está confirmada por parte do ministro, mas os parlamentares, os líderes, fizeram essa solicitação. A gente segue por aqui acompanhando toda a repercussão sobre esse assunto. Nonato. É isso, são capítulos que a gente vai ter que acompanhar de pertinho. Muito obrigado, Aline Beckett. E ainda dentro desse tema, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou ontem que os cortes de gastos que permitem o aumento do imposto sobre operações financeiras vão precisar de reformas estruturais. Seron ainda comentou sobre as críticas de Hugo Mota sobre o aumento do imposto, o que ele chamou de provocação. Apesar disso, o secretário afirmou que a posição do Congresso foi muito responsável. Vamos ouvir. Do Congresso Nacional, colocando de uma forma muito responsável, se abrindo para discutir de uma forma até mais estrutural como endereçar as questões relativas a 2025 e 2026 e anos posteriores. Então, criou-se um espaço muito importante para os poderes unidos buscarem aí endereçar essas questões fiscais que ainda restam, para que a gente possa, de fato, consolidar esse processo de recuperação fiscal, reduzir as incertezas em relação ao futuro da economia brasileira, e que a gente possa continuar nesse ciclo de crescimento que está funcionando e funcionando muito bem.